Fala pessoal, tudo bem com vocês? Dando segmento a esta sequência de episódios do Rock and Race Retrô, durante o meu período de férias agora em 2022, junto às férias da Fórmula 1, eu vou trazer aqui pra vocês um episódio que eu fiz lá no dia 29 de outubro de 2020, logo após o inglês Lewis Hamilton tornar-se o piloto recordista de vitórias na Fórmula 1, isolado, após ele conquistar sua 92ª vitória, onde eu trago a história de todos os recordistas de vitórias que nós já tivemos no decorrer de todo o período de existência da Fórmula 1, até aquele momento, e podemos dizer até os dias de hoje, pois o Hamilton segue sendo o recordista de vitórias e com certeza ainda vai ser por muito tempo. Então galera, fiquem aí com os recordistas de vitórias na história da Fórmula 1, desde o primeiro vencedor até Lewis Hamilton. Vamos lá? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse último final de semana nós tivemos o Grande Prêmio de Portugal da temporada 2020 de Fórmula 1, que ficou marcado pela 92ª vitória do inglês Lewis Hamilton na Fórmula 1, tornando-se o piloto com maior número de vitórias na categoria. Um momento extremamente importante para a história da Fórmula 1, porque no decorrer de toda a história da Fórmula 1 foram poucos os pilotos que tiveram esse privilégio de conseguir conquistar esse recorde de maior número de vitórias dentro da Fórmula 1. Foram poucos que chegaram ao patamar de ser o maior vencedor da categoria. Hoje nós vamos dar uma passada geral na história da Fórmula 1, contando a história de quem são esses recordistas, quem são os pilotos que conquistaram esse recorde, mostrando quando eles chegaram nele e como chegaram, e quem foram os pilotos que quase conseguiram chegar nesse patamar, mas não conseguiram alcançar no decorrer da carreira. Vamos lá? O primeiro campeonato mundial de Fórmula 1 começou no ano de 1950, mais precisamente no dia 13 de maio de 1950, no Grande Prêmio da Grã-Bretanha, no circuito de Silverstone, na Inglaterra. E o vencedor dessa primeira prova foi o italiano Giuseppe Farina, correndo pela equipe Alfa Romeo. Mas já deixaria de ser o único vencedor da Fórmula 1 já na segunda prova, quando o argentino Juan Manuel Fangio, companheiro de equipe do Giuseppe Farina na Alfa Romeo, venceria o Grande Prêmio de Mônaco de 1950. E essas duas provas do início de 1950 seriam um espelho do que seria o restante da temporada, onde tivemos 7 provas do Campeonato Mundial de Fórmula 1 daquele ano, com 3 vitórias do Giuseppe Farina e 3 vitórias do Juan Manuel Fangio, sendo que a 7ª prova dessa temporada era as 500 milhas de Indianápolis, onde os pilotos que competiam o Mundial de Fórmula 1 na Europa não iam correr ela nos Estados Unidos, ela só ficava registrada no calendário e na tabela do Mundial. Então dá para considerar que a Alfa Romeo com o Fangio e o Farina fizeram 100% de aproveitamento nesse campeonato de 1950, o primeiro campeonato mundial de Fórmula 1. E a temporada de 1951 inicia da mesma forma, Fangio vencendo a primeira corrida da temporada e o Farina vencendo a segunda prova. E no dia 1º de julho de 1951, o Juan Manuel Fangio vence o Grande Prêmio da França e se isola como o piloto com o maior número de vitórias na Fórmula 1 ali naquele momento, pois o Farina não viria mais a vencer provas no decorrer da temporada de 51, o Fangio ainda venceria mais, terminando a temporada de 51 com 6 vitórias, contra as 4 vitórias do Farina. Mas esse recorde de vitórias do Fangio, de 6 vitórias, duraria pouco mais de um ano, pois no dia 17 de agosto de 1952, o italiano Alberto Ascari, da Ferrari, que vinha fazendo uma temporada espetacular ali naquele ano de 1952, vence a 7ª prova da sua carreira, superando as 6 vitórias do Fangio até então, tornando-se o maior vencedor da categoria até ali. E o Ascari dispara como recordista no decorrer da temporada de 53, abrindo 13-6 em cima do Fangio, que só voltaria a vencer na última prova da temporada de 53, fechando a sua 4ª temporada na Fórmula 1 com 7 vitórias até então, 6 vitórias atrás do Ascari, o recordista ali naquele momento. Mas o Fangio retomaria o rumo das vitórias na temporada de 54, onde venceria 6 provas nessa temporada, e na abertura da temporada de 1955, no dia 16 de janeiro, o Juan Manuel Fangio torna-se o maior vencedor da história da Fórmula 1 novamente, com a sua 14ª vitória, superando as 13 vitórias no Ascari. E nesses anos são os anos que o Fangio torna-se a lenda que ele é considerado na Fórmula 1 até hoje,
considerado por muitos o melhor piloto de todos os tempos, conseguindo um total de 24 vitórias na Fórmula 1, sendo a última delas no dia 4 de agosto de 1957, no Grande Prêmio da Alemanha. Nesse auge de vitórias do Fangio, o segundo colocado em vitórias ainda era o Ascari, que seguia com 13 vitórias e já tinha falecido. O Ascari faleceu num acidente em 1955, e o que impressiona muito nesse número de vitórias do Fangio, dessas 24 vitórias, é que o Fangio conquista 24 vitórias tendo disputado 51 provas na Fórmula 1. Ou seja, o Fangio venceu quase 50% das provas em que ele largou nos mundiais de Fórmula 1 em que ele participou. Ali naquele auge do Fangio e até na sequência, após o Fangio parar de vencer provas e abandonar a Fórmula 1, quem vinha surgindo, conquistando vitórias com frequência e se candidatando a buscar esse recorde do Fangio era o inglês Stirling Moss, que chegou a ter 14 vitórias de 1955 a 1961. Começam a aparecer ali também as vitórias do Jack Brabham, da virada dos anos 50 para os anos 60, e também as vitórias do Graham Hill, já no início da década de 60. Mas aí surge um tal de Jim Clark, um escocês correndo pela Lotus, que já na temporada de 65 passa o número de vitórias do Stirling Moss, do Jack Brabham e do Graham Hill, e se encaminha para buscar o recorde do Fangio, o qual, no dia 1º de janeiro de 1968, o Jim Clark vencendo o Grande Prêmio da África do Sul daquele ano, chega a 25 vitórias na categoria, superando o recorde de 24 vitórias do Juan Manuel Fangio, tornando-se o recordista de vitórias da Fórmula 1 até aquele momento. Quando muito se imaginava que o Jim Clark expandiria esse recorde dele, buscando mais vitórias e buscando mais títulos, tornando-se o maior de todos da Fórmula 1, após essa 25ª vitória do Jim Clark, no Grande Prêmio da África do Sul, ele não correria mais na Fórmula 1, pois viria a falecer em um acidente no dia 7 de abril de 1968, em uma prova da Fórmula 2. Ele corria a Fórmula 2 também nessa temporada, encerrando sua carreira precocemente. E no final dessa década de 60, após essa jornada espetacular do Jim Clark, surge um outro escocês fazendo história na Fórmula 1, com muitas vitórias em sequência, um tal de Jackie Stewart, correndo pela Tyrrell, sendo que no dia 29 de julho de 1973, no Grande Prêmio da Holanda daquela temporada, o Stewart vence pela 26ª vez, derrubando o recorde de 25 vitórias do seu conterrâneo, o Jim Clark, tornando-se o piloto com mais vitórias na história da Fórmula 1 até aquele momento. O Stewart vence mais uma prova ainda nessa temporada, no Grande Prêmio da Alemanha, e ele se aposenta ao final da temporada, onde ele ganha o seu 3º campeonato mundial, ali em 73, torna-se o tricampeão e encerra a carreira com 27 vitórias no currículo. E quem vinha rivalizando com o Stewart ali no início da década de 70 era o brasileiro Emerson Fittipaldi, que já tinha conquistado um título mundial em 72, competindo diretamente com o escocês, tinha ficado com o vice-campeonato em 73, onde o Stewart foi campeão, e vence o campeonato de 1974, correndo pela McLaren, fazendo mais um vice-campeonato em 1975, tendo 14 vitórias no currículo até então e tornando-se uma sombra para esse recorde do Stewart. Se o Emerson mantivesse essas boas performances, teria condições de nos anos seguintes buscar as 27 vitórias do Stewart. Porém, em 1975, o Emerson conquistaria sua última vitória na Fórmula 1, pois a partir de 1976 o Emerson passaria a fazer parte do projeto da Copersucar, uma equipe nova na Fórmula 1, uma equipe brasileira, em que ele era um dos donos da equipe, junto com seu irmão, o Wilson, e ele não teria mais um carro na mão para continuar buscando vitórias e tentar buscar esse recorde de 27 vitórias do Stewart. E ali em 1975 mesmo começa a brilhar nas pistas o austríaco Niki Lauda, empilhando vitórias nas temporadas de 75 e 76, até ele sofrer o grave acidente no Grande Prêmio da Alemanha. Ele se recupera do acidente, volta para as pistas, retoma as vitórias em 1977 e 1978, abandonando a categoria em 1979, contabilizando até ali 17 vitórias no currículo, longe ainda do recorde de 27 vitórias do Stewart. Com a saída do Lauda e o Emerson correndo com um carro que não levaria vitórias, o caminho fica aberto para outro brasileiro ali naquele momento, Nelson Piquet, que surgia na Fórmula 1 no final dos anos 70, mas passaria a brilhar mesmo no início dos anos 80, conquistando as suas primeiras vitórias na temporada de 80 e os seus primeiros títulos mundiais em 81 e 83. E passa a ser um candidato a buscar esse recorde de 27 vitórias do Stewart,
Mas já ali no início dos anos 80 era visto um caminho difícil ali naqueles tempos para quem quisesse buscar esse recorde, pois a competitividade dentro da categoria tinha aumentado bastante, vinham surgindo muitos bons pilotos ali naquele momento. Um francês de nome Alain Prost começa a disputar diretamente as vitórias com o Nelson Piquet, e ressurgem as vitórias do austríaco Niki Lauda, que retornava para a Fórmula 1 no ano de 1982 correndo pela McLaren, e o Lauda já chega metendo vitória já na temporada de retorno, já em 82, e em 84 conquista o seu tricampeonato mundial, fechando a temporada com 24 vitórias na carreira, ficando a apenas 3 vitórias do recorde do Jack Stewart. Porém, no ano de 1985, o Lauda vence apenas uma prova e se aposenta definitivamente da categoria no final da temporada de 1985, contabilizando um total de 25 vitórias na carreira, 2 vitórias a menos que o recorde do Stewart. Nesse momento da história, o brasileiro Nelson Piquet, já então bicampeão mundial, seguia buscando as suas vitórias, transfere-se para Williams no ano de 1986, ano em que o Alain Prost também se tornaria bicampeão. Os dois seguem rivalizando pelas vitórias diretamente dentro da pista, mas ficava bem claro que o Piquet conquistava os seus títulos mundiais muito mais em cima da sua regularidade, da sua inteligência dentro da pista, e o Prost conquistava os seus títulos mais com vitórias. Então o Prost conseguia buscar mais vitórias que o Piquet naquele momento. No final da temporada de 86, com os dois bicampeões, o Piquet tinha 15 vitórias na carreira e o Alain Prost já tinha 25. Ele já estava encostando no recorde de 27 vitórias do Jack Stewart. E na temporada de 1987, o ano em que o Nelson Piquet conquista o seu terceiro campeonato mundial de Fórmula 1, o Prost bate o recorde do Jack Stewart, buscando a sua 28ª vitória na carreira, no Grande Prêmio de Portugal dessa temporada, no dia 20 de setembro de 1987, tornando-se o maior vencedor da história da Fórmula 1 até aquele momento. Após a temporada de 1987, o Nelson Piquet sai da Williams e vai para a Lotus, indo correr com um carro inferior, com menos chance de continuar buscando vitórias. Ele mesmo declara que após o grave acidente que ele sofreu em Imola em 1987, que ele abre mão de correr por vitórias a partir daquele momento. E o Prost segue forte na McLaren. E quem passa a rivalizar diretamente com o Prost a partir dali passa a ser outro brasileiro, Ayrton Senna, que já vinha conquistando vitórias desde 1985, quando estava correndo pela Lotus, mas que em 88 passava a ser companheiro de equipe do Alain Prost na McLaren e teria na mão o melhor carro da Fórmula 1 ali naquele momento, fazendo uma briga ferrenha com o Prost pelas vitórias a partir dali. Essa briga direta entre os dois dura 3 temporadas, 88, 89 e 90. Em 91 Prost faz uma temporada ruim, os dois praticamente não rivalizam por vitórias. É anunciado que o Prost abandonaria a categoria no final da temporada de 1991, não correndo a temporada de 1992, mas no final de 92 é anunciado que o Prost voltaria para a categoria para correr a temporada de 1993, agora pela equipe Williams, o melhor carro da Fórmula 1 ali naqueles anos. No final da temporada de 1992, com o Senna já tricampeão mundial e o Prost retornando para correr em 93, o Alain Prost seguia sendo o maior vencedor da Fórmula 1, com 44 vitórias até então, e o Senna era o segundo maior vencedor, com 36 vitórias ali naquele momento. Em 1993, o Prost, correndo pela Williams, conquista 7 vitórias na temporada. E o Senna, na McLaren, conquista 5 vitórias nessa temporada. O Prost leva o tetracampeonato mundial ali naquele ano, e se aposenta definitivamente da categoria no final da temporada de 93, fechando a sua conta na Fórmula 1 com 51 vitórias no currículo, recorde de vitórias até então. E é anunciada a ida do Ayrton Senna para a equipe Williams para disputar a temporada de 1994. O Senna nesse momento com 41 vitórias, 10 vitórias atrás do Alain Prost, era praticamente certeza de que o Senna buscaria esse recorde, pois ainda tinha pelo menos uns 4 ou 5 anos de alta performance dentro da categoria, e naquele momento estava pegando, teoricamente, o melhor carro daqueles anos. Mas a temporada de 1994, e principalmente o Grande Prêmio de San Marino, mudam o curso da Fórmula 1. Após a morte do Senna, no dia 1º de maio de 1994, em Imola, nós não tínhamos mais nenhum dos 4 grandes da Fórmula 1 lá dos anos 80
daquela foto icônica do Senna, o Mansell, o Prost e o Piquet sentados no muro do Autódromo de Estoril, em Portugal. O Mansell até volta a disputar umas provas depois, mas não chega mais a correr uma temporada completa. E o piloto com o maior número de vitórias no ano de 1994 em atividade na Fórmula 1, após a morte do Ayrton Senna, passa a ser o austríaco Gerhard Berger, que tinha 9 vitórias. Dos pilotos na pista naquela temporada, após a morte do Senna, apenas 4 pilotos tinham vencido provas: Damon Hill, Michael Schumacher, Gerhard Berger e Michele Alboreto. O restante do grid ninguém tinha vitória. E esses tinham muito poucas vitórias cada um, o que mais tinha era o Berger com 9. E aí dá pra ter uma ideia o quanto esses 4 da foto dominaram a Fórmula 1 ali nos anos 80 e início dos anos 90. Quando saíram os 4 das pistas, praticamente não tínhamos mais pilotos com vitórias dentro da Fórmula 1, pois os 4 tinham arrematado quase todas nos anos anteriores. A partir dali, o Schumacher começa a buscar muitas vitórias, o Damon Hill cresce bastante, o Mika Häkkinen busca um bicampeonato mundial no final da década de 90, mas a distância para o recorde de 51 vitórias do Alain Prost era muito grande. E quem consegue ir se aproximando ali naquela virada de década ainda era o alemão Michael Schumacher, que mesmo só tendo ganhado os campeonatos mundiais de 94 e 95 e ter perdido os demais após ir para a Ferrari, ele tinha conseguido acumular uma boa quantidade de vitórias e somava 34 vitórias ali no final da temporada de 1999. E aí surge a década de 2000 e surge uma combinação vencedora nunca vista antes na história da Fórmula 1: Michael Schumacher e Ferrari. E no dia 2 de setembro de 2001, o alemão cruza a linha de chegada em primeiro no Grande Prêmio da Bélgica desse ano para fazer a sua 52ª vitória e quebrar o recorde do francês Alain Prost. A hegemonia Schumacher e Ferrari dura até o final de 2004, conquistando 5 títulos em sequência e um caminhão de vitórias. Em 2005, o Fernando Alonso e a Renault quebram a hegemonia dos títulos, mas a combinação Schumacher e Ferrari segue ganhando provas ainda até a temporada de 2006, quando o alemão vence a sua última prova no Grande Prêmio da China daquela temporada, chegando a um total de 91 vitórias do Michael Schumacher em sua carreira na Fórmula 1. Um número absurdo, inimaginável para quem tinha acompanhado as décadas anteriores, sendo que para muitos, e inclusive para mim, essa marca era definitiva. Não se imaginava que seria possível termos novamente a coincidência de uma equipe de Fórmula 1 conseguir construir o melhor carro do grid e manter esse melhor carro do grid por tantos anos e conseguir colocar dentro desse carro o melhor piloto da Fórmula 1 dentro de todos esses anos em um período futuro na Fórmula 1. Ou pelo menos não se imaginava que isso aconteceria dentro de um curto ou médio espaço de tempo, talvez num futuro bem distante. No final da década de 2000, após a primeira aposentadoria do Schumacher, o maior vencedor em atividade na Fórmula 1 era o espanhol Fernando Alonso, que já estava na Fórmula 1 há 9 anos e tinha 21 vitórias até então. Então ali naquela virada de década, o cara que estaria mais próximo de conseguir chegar no recorde do Schumacher, ele estava a 70 vitórias do recorde do Schumacher. No início da década de 10, começa o domínio da Red Bull e surge um outro alemão assombrando o mundo, Sebastian Vettel, que começa a empilhar vitórias ali naquele início de década, busca 4 títulos mundiais em sequência, torna-se o tetracampeão mais jovem da categoria até então, com apenas 26 anos de idade, chegando ao seu tetracampeonato no final de 2013, com 39 vitórias somadas no seu currículo. Considerando a idade do Vettel, ali naquele momento, e a quantidade de vitórias que ele já tinha conquistado, podia-se imaginar que ele seria um candidato a, pelo menos, se aproximar desse número do Schumacher, se ele conseguisse manter a performance que vinha fazendo, conseguisse continuar dentro de um bom carro. Mas aí tem a grande mudança no regulamento da Fórmula 1 em 2014, e dessa mudança de regulamento surge então a combinação mais vencedora que a Fórmula 1 presenciaria em toda a sua história: Lewis Hamilton e Mercedes. No início da temporada de 2014, o Hamilton já tinha conquistado um título mundial, em 2008, correndo pela McLaren, e ele tinha 22 vitórias na carreira ali, menos que o Vettel e menos que o Alonso, que estavam na ativa nas pistas junto com ele. Já na temporada de 2014, o Hamilton faz 11 vitórias na temporada e passa o Fernando Alonso. Em 2015 faz mais 10 vitórias na temporada, e aí ele passa o Vettel e o Senna
Senna em número de vitórias. Em 2016 ele vence mais 10 provas e passa 51 vitórias do Alain Prost, tornando-se o segundo maior vencedor da história da Fórmula 1. E o recorde do Schumacher era uma coisa tão absurda que mesmo ganhando um caminhão de corridas que o Hamilton veio ganhando nos últimos anos, desde que ele conseguiu superar o Alain Prost no posto de segundo lugar, ele levou 3 temporadas e meia para conseguir chegar nas vitórias do Schumacher. E no dia 25 de outubro de 2020, no Grande Prêmio de Portugal, Lewis Hamilton entra para a história da Fórmula 1, chegando à marca de 92 vitórias em sua carreira, tornando-se o maior vencedor da categoria até o momento. Em todo o decorrer da história da Fórmula 1, apenas 8 pilotos tiveram o privilégio de ostentar o recorde de vitórias na categoria. Vários mostraram ser capazes de bater o recorde, mas as mudanças de rumo na carreira de cada um deles, ou até imprevistos também que vieram a acontecer, acabaram tirando a possibilidade de chegar lá. O Schumacher foi o que ficou mais tempo com esse recorde na mão. Ele foi o maior vencedor da história da Fórmula 1 da temporada 2001 até a temporada 2020. Foram 19 anos. O Hamilton, por ainda estar em atividade, pelo equipamento que ele tem na mão e pela ótima performance que ele vem fazendo, já faz alguns anos, com toda certeza vai ampliar esse recorde no decorrer do período. E aí eu quero saber de vocês, onde é que vocês acham que vai parar esse recorde do Hamilton? Vai passar das 100 vitórias? Vai passar batido e vai muito longe ainda? Por quantos anos o Hamilton vai ficar com esse recorde na mão? Na opinião de vocês, existe algum piloto na atualidade que vocês veem como potencial para fazer sombra para esse recorde do Hamilton em um futuro próximo? Escrevam aí nos comentários e deixem as suas opiniões. Ah, e se na opinião de vocês teve algum outro piloto no decorrer da história da Fórmula 1 que vocês veem que teve possibilidade de ter alcançado o recorde de vitórias na categoria e eu não citei aqui no vídeo, escrevam aí nos comentários também, por favor. E por hoje é isso aí, pessoal. Se curtiram o vídeo, deixa o like aí embaixo, compartilhem o vídeo, se inscreva no canal se ainda não se inscreveu, ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos que entrarem no ar e a gente vai se falando na sequência. Um abraço para todo mundo, até mais! Do passado. Mudar, mudar, mudar.